Então, o tema, né, dessa apresentação é o papel dos ingleses no processo de modernização do Recife oitocentista. O Pedro falou muito bem, me apresentou muito bem, não vou nem, não vou nem acrescentar nada. E, primeiro, localizar aqui territorialmente o Recife, né, o mapa do Brasil. Hoje não temos mais a região que Stephanie trabalhou, mas aqui, bom, aqui bem o sul, então o norte, né, Belém, e o nordeste do país, onde fica Recife, né, uma cidade que dá para ver que é uma cidade portuária, uma cidade litorânea, e que é a capital de Pernambuco, hoje em dia. Esse estado aqui parece muito com... É porque nesse desenho não dá para ver bem, mas Pernambuco é Portugal deitado, assim, é o mesmo tamanho, Portugal está na vertical, o desenho é muito parecido. Então, na verdade, eu, no meu mestrado, na minha tese de mestrado, que foi defendida, que foi orientada pelo professor Flávio Cabral, professor doutor Flávio Cabral, nós, né, discutimos o surgimento de espaços, que foram os restaurantes e os cafés, no Recife, que aconteceu na segunda metade do século XIX. E aí a gente discutiu como esse surgimento teve relação com o processo de modernização da cidade, fez parte desse processo e foi influenciado por esse processo. E uma coisa que ficou muito marcante na pesquisa foi exatamente a influência estrangeira. A lógica era uma lógica muito francesa, né? Porque o restaurante moderno, como a gente conhece hoje, é uma criação francesa, mas assim, a influência portuguesa é inegável, porque o Brasil já era independente, né? Os restaurantes surgiram no Recife na segunda metade do século XIX, mais precisamente em 1850. Foi o primeiro restaurante que a gente encontra no Recife, que se chamava Restaurant Français. Mas assim, a maioria dos proprietários eram portugueses. E a influência inglesa também é muito forte, porque as relações comerciais entre Portugal e Inglaterra eram muito fortes e são até hoje. Então, tudo vai ser a origem de tudo, né? A gente sabe que o mito de origem, né, é impossível dizer, começou tal dia, mas a origem de tudo vai vir exatamente com a transladação da família real portuguesa para o Brasil em 1808, porque até então os portos do Brasil, né, eram domínio apenas de Portugal, e aí quando Portugal vai para o Brasil, se instala no Rio de Janeiro, né, o Rio passa a ser a capital da metrópole, os portos são abertos às nações amigas, que basicamente aberto para a Inglaterra, né, para as trocas inglesas. E isso vai mudar radicalmente cidades portuárias como Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Belém e Recife, especificamente, porque são as cidades portuárias. O Recife já tinha um porto, muda tanto que o Recife, a capital de Pernambuco era Olinda, né, a cidade de Olinda, desde a invasão dos holandeses no século XVII, o Recife começa a ganhar alguma importância, começa a ganhar uma cara de cidade, porque Olinda, por representar o poderio português, ela vai ser incendiada, e com os restos dos incêndios, o Recife vai ser aumentado, assim, porque o Recife era apenas um porto, tanto é que ele era chamado de O Povo, era um porto onde moravam os trabalhadores do porto, que iam escoar a produção do açúcar, dominada lá por Olinda, pelos senhores de engenho que moravam em Olinda. Mas com a invasão holandesa, o Recife começa a ter cara de cidade, e aí, com a chegada da família real, já era uma cidade, já tinha uma estrutura de cidade, e por essa atração do porto, ela cresce e se transforma na capital do estado, ainda na primeira metade do século XIX, em 1827. Então, eu achei necessário, tá ainda em construção esse capítulo da tese, agora já do doutoramento, né, que está sendo orientado pelo professor doutor Gaspar Pereira, mas, assim, esse capítulo está em andamento, mas é da influência estrangeira mesmo nessa questão que é o meu foco, né, que são os restaurantes e cafés, mas por um evento anterior a esse, eu terminei construindo um artigo só sobre a presença inglesa. E aí é o que eu vou apresentar, que eu já comecei, né, a apresentar hoje aqui. Então, o contexto histórico para a gente discutir essa maior influência inglesa
no Recife especificamente, no século XVIII, no século XIX, desculpa, é o contexto mesmo europeu, né, das guerras napoleônicas. Vai ser decretado em 1807 o bloqueio continental, que era o fechamento dos portos de todos os países europeus ao comércio inglês, né, Napoleão bastante forte, mas a Portugal fica numa situação muito difícil, porque sabia que não tinha condições de enfrentar o exército francês, mas dependia já economicamente bastante da Inglaterra, então não tinha como simplesmente se fechar para a Inglaterra. E aí a solução vai ser realmente escapar com a corte, né, o príncipe regente Dom João VI, para o Brasil. E aí Portugal vai ser invadido, né? Vai ter a invasão francesa, mas a burocracia da corte estava toda preservada, né? Vai estar lá no Rio de Janeiro. E isso vai determinar a abertura dos portos do Brasil para as nações amigas, porque aí o Brasil, o Rio passa a ser a sede da metrópole, né? E essa lógica comercial tem que continuar. Vão ser assinados vários tratados, né? E o de 1810 entre Portugal e Inglaterra, o de 1810 vai ser importantíssimo e muito benéfico para a Inglaterra, né? E todo o território português, do qual nós fazíamos parte, né, o Brasil inteiro, inclusive o Recife, em todo o território português, os ingleses vão ter inúmeras vantagens. E aí eu destaco três que eu acho que são muito marcantes, até para o que se vê hoje no Recife de influência inglesa, né? O direito da extraterritorialidade, quase que não sai o trava-línguas, que permitia aos estudos ingleses serem julgados por juízes ingleses, segundo a lei inglesa, em todo o território português. Então, Pedro deve falar algo desse tipo, porque eu acho que para o vinho também isso fica muito marcante, né, para a questão do vinho do Porto. Mas lá também, então, eles tinham esse direito. A questão religiosa também é muito forte, porque, bom, Portugal era católico, né, e aí quem não era católico não tinha direito de ser enterrado, não existia ainda os cemitérios, né? As pessoas no começo do século XVIII, as pessoas eram enterradas nas igrejas. E aí quem não era católico não tinha esse direito. E aí era um problema, porque os ingleses, como é que iam ser jogados nos rios ou nos mar, ou no mar, no oceano, como era feito com os negros escravizados? Era uma coisa que não podia acontecer. Então, ele ganha esse direito, né, de construir cemitérios e templos protestantes em todo o território português, nós também. E aí a questão dos produtos também, porque os produtos ingleses eles pagavam uma taxa abaixo da taxação de produtos de outras nações estrangeiras, que aí é uma coisa que eu acho surreal, porque era mais barato para a Inglaterra do que para Portugal tirar o nosso açúcar, né? Porque Pernambuco é a região do açúcar mesmo, né? Das grandes plantações, da monocultura de açúcar, que na época era muito forte, mas também o Estado vai ter uma forte produção de algodão, que para a Inglaterra vai ser muito importante também, porque a indústria têxtil está crescendo, né? Na Inglaterra, exatamente nesse período, né? Revolução Industrial. Então, as trocas comerciais com a Inglaterra vão só crescer a partir da chegada da coroa no Brasil, e Pernambuco vai ter essa forte influência inglesa. Na segunda metade do século, isso é mais marcante, mas desde a primeira metade, porque um dos autores desses viajantes que a gente usa como os cronistas, né, que a gente usa como referência de fontes, Henry Coster, que ele nasceu em Lisboa, mas ele é filho de inglês, ele era inglês. Ele chega ao Brasil em 1809, então logo depois, né, da chegada da família real, e ele chega a ser um senhor de engenho em Pernambuco. Ele se adaptou tanto que ele se tornou senhor de engenho, e aí ele faz o livro, né, Travels in Brazil, que ele descreve bastante como é que eram as relações. Ele fala até da questão da alforria, de como ele compara, né, a facilidade de conseguir a alforria dos negros escravizados no Brasil em relação ao Caribe. Muita coisa é muito interessante, porque ele traz muitos traços, e a gente vê essa influência inglesa por meio de relatos como o dele. Mas, assim, depois, na segunda metade do século fica ainda mais forte essa questão das trocas. Os censos é uma coisa que é difícil nesse período da gente conseguir censos seguros, assim, porque
por várias questões, né? As pessoas não declaravam a quantidade de escravizados que tinham, porque já tinham medo da questão das taxações, nem de filhos homens. Às vezes eles ocultavam por causa da questão das guerras. Então, os censos são meio obscuros, mas em 1872 a gente tem um censo mais oficial, já com o Império, né, brasileiro. E em números absolutos, não é tão grande a quantidade de ingleses, nem no Recife, nem no Rio, nem no Brasil como um todo. Mas a influência deles é enorme, porque essa troca vai ser constante, né? Então, as principais influências que a gente destaca no caso do Recife são as influências estruturais, né? A cidade, como eu falei, depois da chegada da família real, ela ela só cresce por causa exatamente desse magnetismo que o porto da cidade vai trazer, até não só de vinda de viajantes, mas também começa a ter mais oportunidades, e aí o interior, né, vai ter essa migração do interior para a cidade, e aí a cidade, que era praticamente a região do porto, e de bairros que hoje a gente chama como São José, Santo Antônio e Boa Vista, que eram bairros bem próximos ao porto, a cidade era praticamente isso, e com esse aumento do comércio, com essa influência do porto, a cidade começa a crescer. As regiões que eram engenhos passam a se tornar o que a gente chama de bairros, e vocês aqui chamam de freguesias. Se transformam, passam a fazer parte da cidade. Só que a cidade ali ao redor do porto, ela era muito pequenininha e os transportes eram todos fluviais ou marítimos, então canoas, e aí começa a ter que abrir estradas e vias para que as novas freguesias passem a fazer parte da cidade, e aí começa a construção das estradas de ferro, que para os ingleses são os responsáveis, né, pelas estradas de ferro no Recife, todas eram empresas inglesas, que para eles era muito importante, né? Porque para escoar essa produção do algodão, que era na região interiorana, mas que vai sair pelo porto, e do açúcar, que também era em todos aqueles arredores, eles precisavam disso. E aí vai mudar a cara da cidade e vai mudar até as relações internas, né? De comércio interno da cidade. Outra coisa que é muito marcante, eu citei agora a questão da Revolução Industrial, né? Então, a partir daí, começa a se utilizar o ferro, o vidro, e a gente vai perceber isso no Recife até hoje, assim, todas as construções do final do século desse período do século XIX vão ter, assim, os mercados públicos todos com ferro e vidro, a estação de trem, que até hoje se mantém com ferro e vidro. Então, a gente é muito marcante essa influência inglesa. E a questão do paisagismo também, que era uma coisa que não se pensava muito, e aí começa a moda do o Palácio do Campo das Princesas, que é como a gente chama a sede do governo, vai passar por um processo de jardins românticos, imitando jardins ingleses, porque quando Dom Pedro II vai visitar a cidade, tinha que estar tudo muito bonito, não tinha ainda iluminação pública, e aí corre para fazer a iluminação pública, que ela era só que a gente chamava de lampião. Então, assim, essas são as principais influências estruturais, mas as influências culturais também são muito fortes. Gilberto Freire, né, que é um intelectual brasileiro do começo do século XX, que ele falou sobre tudo, ele fala muito, ele tem um livro, né, Presença Inglesa no Brasil, e aí ele fala muito que a nossa sociedade colonial era uma sociedade muito ainda de influências árabes, de influências mouras, então era muito colorido, o mundo colonial era muito colorido, e aí com essa re-europeização do Brasil, que ele chama, que é esse período que a família real portuguesa vai para o Brasil, ele fala que começa essa lógica inglesa da vestimenta, usar preto, usar cinza, linho branco, chapéus, tamancos, e então, assim, essa troca de vestimentas, as casas serem mais sóbrias, tudo isso vai ser uma forte influência inglesa, que Gilberto Freire sempre cita. As bebidas também, porque até hoje se bebe muito mais café do que chá no Recife, mas assim, se introduz o chá, a cerveja, o uísque, que é uma coisa muito
peculiar em relação ao Recife. O Recife é uma cidade quente, totalmente tropical. A temperatura mínima é 20 graus. 20 graus a gente está com frio. E a máxima é 35, também não é tão discrepante, mas é o ano inteiro. O inverno é o período chuvoso, mas assim, a temperatura é sempre quente e o resto do ano é verão. Então, é engraçado que tem estudos que o Recife ou seja, uma cidade quente, que teoricamente seria para beber cerveja e caipirinha, mas o Recife é a cidade que proporcionalmente mais pessoas bebem uísque no Brasil. E o uísque é uma bebida destilada, uma bebida que é para locais mais frios, né? Então, isso é um dos fatores da influência inglesa aí. E também os espaços de sociabilidade que vão ser introduzidos por influências europeias, entre elas a inglesa, que é o caso também de restaurantes, cafés, passeios públicos, novas formas de divertimentos da sociedade abastada vai começar a surgir na cidade nesse período, né? E tem influência inglesa. Para terminar, a questão da influência arquitetônica é uma pena, porque até hoje ainda existe o cemitério dos ingleses, né? É o cemitério mais antigo da cidade, porque, como eu falei, os católicos eram enterrados em igrejas, aqui também, né? Em todo o mundo. Só no Recife, só com o, um surto de cólera, que vai ser já na segunda metade do século XIX, é que vai começar a se discutir a construção de cemitérios, e aí vai ser um problema, vai construir o cemitério que até hoje existe, que é o de Santo Amaro, que é outra freguesia do Recife, na região central, e aí que vai ser depredado, vai ter muita revolta, mas depois se estabelece. Mas, assim, ainda no começo do século XIX, em 1813, vai ser separado o terreno para o cemitério dos ingleses, exatamente por essa questão, né, de que os ingleses, por serem protestantes, não poderiam ser enterrados nas igrejas católicas, e o cemitério dos ingleses é o mais antigo da cidade e está super, assim, super mal cuidado, sabe? Ainda existe, mas ainda acontece em termos, mas está super mal cuidado, é uma pena. E é a única construção que foi para os ingleses que ainda resiste, porque a igreja, né, a Holy Trinity Church, ela não existe mais, ela ficava na Boa Vista, que é outro bairro central, que hoje em dia, que ela foi derrubada para se construir uma grande avenida que se chama Avenida Boa Vista, então não existe mais. E o hospital britânico também, o British Hospital, também não existe mais. Provavelmente o prédio é uma coisa que eu fiquei curiosa, eu tenho que procurar, é porque a associação, a PERJ pernambucana, estava fechada, eu não consegui, por e-mail não me responderam, mas o prédio com certeza está lá, porque que é na Rua da Imperatriz, que é no bairro de Santo Antônio, um bairro também central, bem um dos primeiros da cidade. Os prédios são bem conservados na Rua da Imperatriz, então provavelmente está lá a fachada, algo assim, mas o hospital você nem sabe assim que era. A única coisa que ainda tem é o cemitério dos ingleses, que é esse, tem a igrejinha, a entrada. Essa foto foi a mais bonitinha que eu achei, porque realmente, infelizmente, está muito mal cuidado assim. Mas e é isso, era só para fazer um panorama geral das influências dessas trocas comerciais, o que é que elas terminam ocasionando, como o Pedro falou, não fica só no comercial. Agradeço, qualquer dúvida, esse é meu e-mail, que é meu nome completo, @gmail.com. Então, para quem quiser, sei lá, a tese de dissertação ou trocar alguma ideia, estou aberta. Muito obrigada.